Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você esteja vendo aí o vídeo. Espero que todos estejam bem. O motivo de eu estar postando esse novo vídeo para vocês é que eu vou produzir ele tomando por base as dúvidas que os estudantes mandaram no que diz respeito às questões que eu postei para vocês, tá certo? Então gostaria de aqui observar três pontos importantes. Eu acredito que se vocês é, conseguirem compreender esses três pontos, vocês vão conseguir responder as questões. A maioria dos estudantes disseram que tentaram fazer, mas não chegavam na resposta. Né? Faziam os cálculos, mas não chegavam na resposta. Então eu imaginei que estava acontecendo pelo menos três coisas que estavam contribuindo para que você não chegasse na resposta correta. Né? A primeira delas é você observar o que é que a pergunta está pedindo para você fazer. Né? Está pedindo para você transformar, para que haja uma transformação, né, da massa em gelo a 0 grau, que haja uma transformação dessa massa de gelo em água a 0 grau, ou essa mesma porção de gelo de gelo ser transformado em água a 100 graus. Então você tem que perceber a pergunta aí, tá bom? A pergunta pode pedir para você transformar o gelo a 0 grau, né? Como tem aqui, ó. Se pedir para você transformar gelo a 0 grau, você vai sair daqui, só vai vir até aqui, ó. Então só vai ter um cálculo, só vai ter o cálculo do calor sensível aqui, tá certo? Mas se a questão pedir para você calcular, transformar o bloco de gelo em água a 0 grau, aí você já vai ter que calcular aqui e depois vir para cá, ó. Aqui eu tenho água a 0 grau, então você já vai ter duas contas, uma conta do calor sensível, outra conta do calor latente. Isso é, se a questão pedir para você transformar a massa de gelo em água a 0 grau. Agora, se a questão pedir para você transformar a massa de gelo em água a 100 graus, aí você vai ter que vir para cá, ó. Você vai calcular aqui, vai ficar gelo a 0 grau, água a 0 grau, aí você tem que vir aqui para água a 100 graus Celsius. Então serão três cálculos, três contas. Então essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer, tá certo? Leia a questão, vê o que é que a questão está pedindo, né? Se é para transformar a quantidade de gelo que está na questão em gelo a 0 grau, em água a 0 grau, em água a 100 graus, né? Porque se tiver pedindo para você transformar em gelo a 0 grau, você vai sair daqui para aqui somente, vai ser só uma conta, calor sensível. Se pedir para você transformar em água a 0 grau, você já vai ter que fazer aqui e fazer aqui também. Aí isso aqui já é o que? Calor latente. Se pedir para você transformar em água a 100 graus, aí você já vai ter que vir para cá, ó. Serão três cálculos, um, dois, três. Se pedir para você transformar em vapor a 100 graus, aí você já vai ter que vir para cá. Serão quatro cálculos, tá bom? Então você tem que, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Leia a questão, veja o que, é que a questão está pedindo para você transformar. Outra observação que eu queria fazer com vocês é exatamente na fórmula, tá certo? A fórmula do calor sensível. Esse C aqui, ó, ele pode ser 0,5, ele pode ser 1 ou ele pode ser 0,55. Professor, e vai depender de quê? Vai depender em que estado físico a substância está. Se ela tiver em gelo, como é o caso aqui, ó, se ela tiver aqui em gelo, tá certo? O valor dela vai ser 0,5, tá aqui, ó, calor específico gelo, 0,5. Então no cálculo você vai ter que colocar aqui C 0,5. Se ela tiver no estado líquido aqui, ó, se tiver aqui, a substância tiver aqui, se for água tiver aqui, aí você já vai usar o que? 1, porque o calor específico vai ser 1. Se tiver em vapor, aí você já vai ter que usar o 0,55. Então esse C aqui vai depender, tá certo? Exatamente de se você está trabalhando com o gelo, com a água ou com vapor. Se for gelo,
0,5, se for água 1 e se for vapor 0,55. A mesma coisa acontece na fórmula do calor latente. Esse L aqui, ele pode ser 80 ou ele pode ser 540, vai depender de quê? Se você tiver na fusão, se você estiver calculando a quantidade de calor latente aqui, ó, na fusão, você vai usar na fórmula, né? Aqui, ó, o Lzinho vai ser quanto? O Lzinho vai ser 80. Se você tiver trabalhando aqui, ó, na evaporação, aí aquele Lzinho lá da fórmula, ele já vai ser quanto? 540. Então são essas observações que eu gostaria de fazer com vocês, né, para a gente poder, vocês poderem responder a questão e chegarem na resposta correta. Vamos ver um exemplo aqui bem rapidinho, tá bom? Só para a gente, de posse dessas novas informações, né, vamos ver uma questão aqui, tá bom? Vê só, um bloco de gelo de massa 60 gramas, tá certo? Você tem um bloco de gelo, a massa dele é 60 gramas, encontra-se a menos 10 graus Celsius, tá bom? Então tá lá o gelo, é um bloco, tá no estado sólido. Determina a quantidade de calor que se deve fornecer a esse bloco para que ele se transforme totalmente em água. Água a 100 graus Celsius, foi o primeiro ponto que eu abordei com vocês, ver o que é que a questão está pedindo. Então você tem um bloco de gelo, o gelo aí está no estado sólido, tá bom? Esse gelo está a menos 10 graus. Aí a questão quer saber a quantidade de calor que eu preciso fornecer a esse bloco de massa 60 gramas de gelo a menos graus Celsius, para que ele se transforme totalmente em água a 100 graus. Então, vê só para a gente olhar aqui mais uma vez o gráfico, o que é que está acontecendo na questão. Nós temos o gelo está a menos 10 graus, a massa de 60 gramas está a menos 10 graus, e a gente quer que ele se transforme totalmente em água a 100 graus, tá certo? Em água a 100 graus, tá certo? Então, qual vai ser o percurso? Ele está aqui, ó, menos 10 graus. Então, vou ter que fornecer calor. O primeiro calor aqui vai ser calor sensível. Como ele está aqui em gelo, na formulazinha, o Q vai ser 0,5, tá certo? Eu vou calcular o calor sensível aqui, depois eu tenho que calcular o calor latente aqui, fusão. Como é fusão, na fórmula do calor sensível eu vou usar o 80, tá certo? E por último, eu vou ter que calcular o calor sensível aqui, ó. Por quê? Porque eu quero água a 100 graus. Eu quero que aquele bloco de gelo de 60 gramas, que está a menos 10 graus, se transforme completamente em água a 100 graus Celsius. Se fosse em água somente a 0 grau, então terminaria aqui, ó. Estão percebendo aí? Tá bom? Se eu quiser se transformar, vamos ver aqui outro exemplo, esse bloco de 60 gramas de gelo que está a menos grau, se eu quisesse apenas transformar ele em gelo a 0 grau, seria só isso aqui, ó. Se eu quisesse transformar ele em água a 0 grau, seria isso aqui. Então seriam dois cálculos, primeiro do calor sensível aqui, depois do calor latente aqui. Mas eu quero transformar o bloco em água a 100 graus Celsius, então eu tenho que chegar até aqui. Então serão três cálculos, o primeiro aqui do calor sensível, o segundo aqui do calor latente e por último o calor sensível mais uma vez, para a gente poder chegar aqui. Ok, pessoal, vamos voltar para a questão. Vamos ver então o primeiro cálculo, ó. Gente, tem gelo a menos 10 graus, né? Aí eu vou primeiro fazer gelo até 0 grau, né? Porque essa primeira parte aqui vai ser o que? O calor sensível. Aí M é 60, o calor específico é 0,5, a variação de temperatura, eu fiz aqui a continha de lado só para vocês relembrarem, mas é fácil, é a temperatura final menos a inicial, a final não é zero, né? Menos com menos mais, então fica a variação de temperatura 10 graus Celsius, então o ΔT vai ser 10. Faz aqui 60 vezes 0,5 vezes 10 vai dar 30, vai dar 300 calorias. Então isso é a quantidade de calor, tá certo? Tá aqui o bloco, ó, ele saia daqui do menos 10 graus
e chega até o gelo 0 grau, tá bom? Então aqui você tem gelo a 0 graus Celsius. Aí a primeira 300 calorias é para a gente fazer com que essa temperatura de menos 10 graus Celsius ela chegue até que quantos graus? 0 graus Celsius. A partir daqui, o gelo ele vai começar a mudar o estado físico. Então, esse gelo que está a 0 grau, ele vai começar a se transformar em água. Então, toda a água vai se transformar aqui também até 0 graus Celsius. Esse tipo de calor é chamado calor latente. O cálculo está aqui, ó. É a segunda conta. Ó, é quando o gelo ele sai do 0 grau e vai virar água. Então observa que aqui, ó, a mudança de estado físico, mas não há mudança de temperatura. Vai ser o que? Calor latente. A massa é quanto? A massa é 60. O L, o calor específico, né, voltando para aquela tabela, é 80. Fazendo aqui 60 vezes 80 dá 4.800 calorias. Então eu vou precisar de 4.800 calorias, né, para que, ó, o gelo que estava a 0 grau se transforme em água também a 0 grau, certo? Nós já tínhamos feito aqui, deu 300 calorias e aqui agora deu 480 calorias, tá bom? Só falta agora a última parte, né? Porque a questão não quer que se transforme em água a 100 graus Celsius. Então, se ela quer que se transforme em água a 100 graus Celsius, eu vou ter que chegar aqui, ó, água a 100 graus Celsius. Então, eu vou calcular agora o calor sensível aqui, tá certo? Lembrando que na fórmula, o C da fórmula não vai ser mais 0,5, porque agora eu tenho uma substância em estado líquido, tem a água. Então, o C vai ser quanto? 1, tá certo? Então vamos lá ver o cálculozinho como é que fica. Fica assim, ó. Eu vou mudar de água. A água não está 0 grau, né? A água a 100 graus. Então QM 60 vezes o Czinho que vai ser 1 vezes a variação de temperatura que vai ser 100. Tá certo? Fazendo aqui a continha dá 6.000 calorias. Somando, né, os 300 mais 4.800 mais 6.000, a gente fica com 11.100 calorias. Ok, pessoal? É isso aí, um abraço, um cheiro no coração. Procurem resolver as questões. Não fique só na resposta, não fique só querendo mandar para mim a resposta correta. Mas é muito importante que você resolva a questão no seu caderno. Porque quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, eu vou olhar o caderno de vocês. Então, eu vou querer ver esses cálculos feitos, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp, pode mandar também pelo Google Sala de Aula, que a gente tira assim a dúvida de vocês. Um excelente final de semana para todos. Até o próximo momento. Resolvam as questões, coloquem as respostas no caderno. Tchau, tchau. Até a próxima.